romantismo ele traz na literatura uma influência muito grande da Revolução Francesa, Revolução Industrial, e a gente vai começar a perceber que essa industrialização do mundo vai trazer novas formas de comportamento social. Então a gente vai ter o homem naquele caos, naquela mistura, naquele caldeirão que vai trazer ali independência, né, tanto do Brasil, viu, pessoal? Aqui no Brasil, a independência do Brasil, a vinda da família real. Então todas essas modificações, essas revoltas, essas revoluções, né, vão determinar um novo pensamento. E o resgate de alguns elementos que já aconteceram nos períodos anteriores. Imaginem vocês que esse homem do período romântico vai viver influência de pelo menos 3 grandes países. Olha só, França, Alemanha, Inglaterra e, claro, Portugal. Lembrando que o Brasil está saindo desse processo de colonização e pensando aí nessa independência brasileira. Então, tudo isso meio que misturado vai mostrar um país com a primeira noção de nacionalidade, com a primeira perspectiva de indianismo. Esse pensamento de liberdade é o que vai dar o pontapé ao romantismo. É liberdade de estrutura, liberdade filosófica, ideológica, liberdade criativa. O homem vai ter aí esse individualismo e essa subjetividade como centralidade para escrever, para construir, para pintar e para interpretar. Vocês podem me perguntar como que essa influência francesa determinou, né, total aqui produção literária brasileira. Olha só, quem aqui nunca ouviu falar Navio Negreiro de Castro Alves? É diretamente uma literatura hugoana. Por que hugoana? Inspirada em Victor Hugo. É a literatura da 3ª geração. Professor, você está começando de trás para frente, vocês podem me perguntar. Olha só, gente, isso acontece simultaneamente. Essa divisão, ela é uma divisão organizacional. Por que que eu estou começando com, né, Navio Negreiro? Ó, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, porque tu não apagas com a esponja de tuas varas esse manto, esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, vai rei o mar, tufão. Ou seja, você tem uma literatura abolicionista, condoreira, impregnada de luta por liberdade, que faz uma evocação ao Deus, né, ao divino, aos que estão lendo essa poesia, aos espectadores dessa poesia. Desesperadamente, Castro Alves traz uma luta por liberdade. E aí, a gente pode questionar, mas espera aí, e como é que entra a Alemanha, como é que entra Inglaterra nesse pacote todo, sendo que nós estamos sendo colonizados por Portugal e a influência? Olha, o eurocentrismo está dentro disso. Vejam que a Alemanha vai trazer a alma do povo. Essa alma do povo, essa valorização dessa nacionalidade com os sofrimentos do jovem Werther. Né? Não é só sobre suicídio que essa obra fala. Ela fala de uma identidade nacional. Essa ideia de nacionalismo, patriotismo, indianismo, nativismo, essa perspectiva do índio ser retratado como um bom selvagem, né, como aquele símbolo de nacionalidade, de identidade cultural. É a primeira vez que na literatura esse índio vai ter características de indígena, de nativo. Né? Isso é fantástico. Juca Pirama prova isso. Juca Pirama eu tenho o quê? Eu tenho um personagem, né, um tupi, que vai, junto com o pai, ser um dos únicos remanescentes dessa tribo. E olha, esse pai cego, esse índio tá ali para proteger o pai, de repente sai para pegar comida. E sabe o que é que vai acontecer? Capturado pelos timbiras. E quando um guerreiro é capturado, os timbiras eles vão fazer um ritual de comer o Juca Pirama. Vocês podem dizer, professora, peraí, canibalismo? Essa era uma característica, né, dos timbiras que comiam para absorver de um guerreiro a sua coragem, né? Mas, infelizmente, Juca faz o quê? Chora diante da morte. E isso, para um guerreiro, é ultraje. O pajé diz para ele, olha, chefe, vai embora, que maldição é um filho como tu. Ele vai embora, promete voltar quando o pai morrer. E, de repente, quando o pai percebe que ele tá toca nele e percebe a tinta ali, olha só, pra você tá resumindo aí, percebe a tinta ali do ritual, ele diz, que maldição é ter um filho como tu, vai e te entrega.
Eu não tenho filho, covarde. Choraste diante da morte? Na morte tu choraste? E aí, pessoal, a gente como cabeça de ocidental fica pensando assim, nos dias de hoje, que pai cruel, vai e te entrega. O último canto é exatamente exaltando, né, trazendo esse indígena como guerreiro que se entregou, morreu como valente que era. Então a gente tem aí Canção do Exílio. Quem aqui nunca ouviu falar de Canção do Exílio? Meu Deus do céu, você pode nunca ter estudado literatura brasileira aprofundadamente, mas olha, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Olha, eu, como pernambucana que sou um pouco bairrista, né? Eu fico pensando que sempre lá em Pernambuco a coisa é melhor do que onde eu tô cá, né? E essa ideia de pertencimento, de identidade. Gonçalves Dias está em Portugal cantando as terras brasileiras. Quem aqui não lembra do hino nacional que diz, olha, ó, nossas terras têm mais amores. Vejam que essa caracterização pode se perguntar. Veio primeiro o quê? O hino nacional ou Canção do Exílio? Veja que a ideia de nação ainda vai se construir a partir da independência do Brasil. E esse hino nacional só pra frente. Então ele foi inspirado, sim, em Canção do Exílio. E depois outras paródias foram recriadas a partir de Canção do Exílio. Mas essa visão ufanista, exacerbada, né, perfeita do Brasil, hoje a gente pode questionar como a idealização da pátria, da mulher, da natureza, do índio, né, e da infância, sem dúvida. Vamos recapitular o bagaço aqui, beleza? Olha só, primeira geração do romantismo, nós vamos ter a geração indianista, os grandes nomes, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, essa geração do nacionalismo, do patriotismo, do nativismo, né? Essa ideia do bom selvagem. Sistematiza aí, ok? Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!